Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Na Berlinda. Hoje, dividindo a bancada comigo, o amigo e jornalista Nubem Bonfim, do blog Ponto de Vista, eu, o Wilker Lima. E o nosso entrevistado hoje vai dar o que falar. Ele é coronel da Polícia Militar da Reserva Remunerada, casado com dona Virgínia, pai de 3 filhos, avô de 3 netos, flamenguista, doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Coronel, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio caso não queira responder qualquer uma de nossas perguntas, mas saiba que nós iremos exercer o direito de insistir em perguntar até que saia a resposta para o nosso ouvinte. Henrique Alves da Rocha. O senhor está na Berlinda a partir deste momento. Bem-vindo, Coronel Rocha. Eu agradeço, me sinto aqui numa verdadeira audiência de custódia. Mas a gente está na chuva para se molhar. Muito obrigado pelo espaço, Nubem, Wilker. É uma satisfação poder dividir e fazer um espaço com essa tríade do bem aqui. Rocha, Nubem e Wilker. Perfeito. Aproveitando a oportunidade, que não é todo dia que a gente tem um coronel da PM aqui, né? Mas ele é político e a pergunta é a seguinte, coronel: o senhor já definiu o partido e o cargo que vai concorrer nas próximas eleições em Sergipe? Eu defini meu candidato a presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu pretendo disputar o Senado. Falta definir o partido. Existem muitas negociações no meio de campo da política sergipana e muitas indefinições. Então eu tenho contato com alguns presidentes de partidos e espero até o mês de março estar definido o partido que eu venha a ser candidato ao Senado. Caso não seja possível, vida que segue, e vou focar exclusivamente na campanha de reeleição do presidente Bolsonaro, que, se Deus quiser, será reeleito no primeiro turno. Okay. Coronel, tudo bem? Como o senhor observa o partido do presidente, o PL, aqui em Sergipe, não querer dar o palanque para o próprio Bolsonaro? Porque o partido, o PL, através do ex-prefeito Valmir Francisquinho, conversa com o PT de Rogério Carvalho. Então, o PL aqui em Sergipe é presidido por Edivan Amorim. Até agora, depois da filiação do presidente Bolsonaro, não houve nenhuma mudança, nenhuma manifestação do presidente do partido, nem dos filiados. Foi como se não tivesse ocorrido nada em Sergipe. A gente vê movimentações de políticos se filiando ao PL, montando chapa, criando candidaturas ao governo, ao Senado, em vários estados da federação. Sergipe está totalmente parado. Nem os possíveis candidatos do PL se manifestam a favor de Bolsonaro. Então é uma situação que eu creio que a Nacional terá que conversar com o PL em Sergipe para decidir essa situação. O PL até agora não disse sequer se apoia ou não Bolsonaro aqui em Sergipe. Eu espero que sim, que é natural, é o partido do presidente. Mas infelizmente até agora estão calados. Ok. O coronel, o Valmir Francisquinho, ele tá ao som do chiclete com banana, se me chamar eu vou. Ou seja, ele está conversando com todos os lados. Não vai fazer palanque para o presidente Bolsonaro? Bom, Valmir Francisquinho pode ser um bom candidato pelo PL, se for Bolsonaro. O partido do presidente não precisa dividir palanque com o PT ou com o PSDB aqui em Sergipe, nem com outros partidos de esquerda. Então,
eu creio que é importante que os candidatos sergipanos eles se manifestem publicamente em favor da campanha, da candidatura do presidente Bolsonaro. O que a gente vê é um receio dos candidatos aqui tomarem posição, tomarem lado. Nós já sabemos quem apoia Lula em Sergipe. Belivaldo Chagas, por exemplo, o governador foi tomar bênção a Lula esses dias. Temos o candidato do PT em Sergipe, que é Rogério Carvalho. O candidato de Bolsonaro não tem ainda. Tem gente que quer ser candidato de Bolsonaro no palanque de Lula, no palanque de Belivaldo. Eu penso que são inconcebíveis a mesma candidatura apoiando Belivaldo e apoiando Bolsonaro em Sergipe. Não tem fundamento isso. O PSD aqui em Sergipe é 100% Lula. O que a gente precisa é de um candidato a governador 100% Bolsonaro e um candidato ao Senado 100% Bolsonaro. Infelizmente isso ainda não ocorreu em Sergipe. E os conservadores aqui em Sergipe, a direita, está se movimentando no sentido de formar um bloco unificado? Sim, essa é a ideia. Nós, como a movimentação da direita é muito incipiente ainda no Brasil, não só em Sergipe, é uma movimentação nova. E nos falta certa maturidade para o diálogo ainda. E eu me incluo nisso também, né? Mas eu creio que os avanços foram bastante consideráveis. Temos vários grupos de direita se reunindo, apresentando candidaturas. O ideal é que fossem todas no mesmo grupo político, mas pelas limitações da lei eleitoral, isso vai ser praticamente impossível, porque o número de candidatos a deputado estadual e a deputado federal reduziram drasticamente pela mudança da lei eleitoral. Sim. Então, em Sergipe, nós teremos apenas 9 candidatos por partido, sem poder ter coligação para candidaturas proporcionais, 9 candidatos a deputado federal e 25 candidatos a deputados estaduais. Então, isso dificulta um grande grupo de apoiadores de Bolsonaro. Mas isso não impede de que tenhamos vários partidos apoiando o candidato Bolsonaro em Sergipe. Essa é a dificuldade, mas acredito sim na união, no crescimento de todo esse grupo daqui de conservadores, de direita, de liberais em Sergipe, apoiando a candidatura de Bolsonaro. Seria possível a direita fazer uma federação envolvendo PL, PTB, PP? Inicialmente parece que havia uma discussão, isso a nível nacional, entre PL e PP, mas parece que já desistiram. Então acredito que não deva prosperar muito não, até porque o PL, ele, com a filiação do presidente, ele deu um crescimento bastante considerável e outros partidos não querem dividir esse espaço, né, com medo de perder vagas no Congresso Nacional, enfim. Isso faz parte do processo democrático. Mas, repito, o fato de estar em partidos diferentes não significa que a direita não esteja unida em prol do nome do presidente Bolsonaro em Sergipe. Coronel, no pleito de 2018, o senhor até apoiou o então delegado Alessandro Vieira para Senado à época, né? Que ele vinha com um discurso de direita, se elegeu no berço da direita sergipana e em um programa muito famoso no país, ele declarou que para derrotar Bolsonaro, ele também se aliava ao PT. Como é que o senhor avalia, como sergipano, essa declaração do senador por Sergipe? A minha resposta à postura do senador Alessandro Vieira, o qual eu guardo um respeito muito grande, mas discordo veementemente do posicionamento político dele, foi a minha desfiliação do partido ao qual eu pertencia, que era o mesmo partido de Alessandro. Então, como eu não concordava, eu saí do partido, simples assim. Não há o que argumentar. Não concordo, eu me retiro. Não posso mudar o partido, eu saio e vou para um local que seja 100% Bolsonaro e que em Sergipe nós temos vários partidos que podem aglutinar essas pessoas que apoiam Bolsonaro. Nada contra a pessoa do senador, mas eu discordo completamente da política que ele pratica hoje no Brasil e principalmente em Sergipe. Economizamos tempo, espaço e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã, o Sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-6085 e conheça todas as vantagens. M Solar, utilizando o Sol a seu favor.
Com mais de 20 anos no mercado, a Intercel proporciona credibilidade e confiança. Agora, com nova loja na Avenida Hermes Fontes, 163, São José. Ampliou ainda mais seus serviços e produtos, garantindo muita diversidade. Venha também fazer parte da nossa família. Intercel, riqueza em qualidade e tecnologia para você. Coronel, como se ouviu a invasão da igreja em Curitiba por um vereador petista e onde a direita gritou que futuramente nós poderemos ter até uma guerra santa no país? Na realidade, as revoluções que ocorrem e as conquistas que a humanidade conquistou durante o longo da história da humanidade não foi do dia para a noite. Né? Levaram tempo, décadas, séculos, milênios. E o que nós vemos ultimamente, principalmente depois do período do regime militar para cá, da redemocratização do Brasil, de 85 para cá, com a primeira eleição direta para presidente em 89, a gente viu o crescimento da esquerda. A esquerda cresceu muito rápido, mas cresceu sem muito direcionamento. Por exemplo, a esquerda dirigiu o Brasil esse período todo e sequer soube o que fazer com a segurança pública. Até hoje a segurança pública no Brasil não está regulamentada. Nós temos visto na América Latina, em especial no Chile, acho que Colômbia, também agressões a templos religiosos. No Brasil ocorre muito, mas a imprensa dava pouco valor ou pouca dimensão a essas agressões. Com o advento da internet, o acesso da informação e as coisas se multiplicam muito fácil através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, as informações chegam a todos os cidadãos brasileiros. E aquilo ali, na realidade, que ocorreu em Curitiba, numa igreja que originalmente ela foi construída para os escravos, acho que 1700. Nossa Senhora do Rosário. 1700 e alguma coisa. Só que aquele templo o original foi destruído e foi construído o outro, acho que na década de 90. E esse templo agora é da década de 90 ou da década de 70, se eu não me engano. E esse vereador do PT foi lá fazer uma manifestação, certo? Contra o racismo, pela morte daquele congolês no Rio de Janeiro. Só que a morte do congolês não foi um ataque racista. Os 3 que mataram ele por espancamento, e aqui cabe um registro numa morte brutal, desnecessária, injustificável, são negros também, né? Então é a esquerda querendo se aproveitar da morte dos outros para fazer política. Esse vereador, de forma rasteira, programou uma manifestação na frente de um templo religioso e fez mais, ele invadiu durante um culto. Isso é um vilipêndio ao culto, a uma fé cristã. Isso é crime. Não foi uma manifestação qualquer. Foi um crime, está previsto no Código Penal. Então, eu acredito que ele deva ser processado, julgado, e quem sabe até perca o mandato. Porque a gente não pode deixar, alguns fatos precisam servir como exemplo para evitar que outras pessoas façam disso uma regra, né? Há muito pouco tempo atrás nós tivemos várias imagens de santo sendo quebrados, alguns segmentos da sociedade civil utilizando de crucifixo para fazer cenas sexuais no meio da rua. Então isso não tem cabimento. Se você quer respeito, você tem que se dar o respeito também. A fé cristã, eu sou cristão, ela prega o amor, prega a paz, prega a compreensão entre os homens. É isso que a gente quer. Na política a gente quer paz, a gente quer discutir, a gente quer discordar, e que vença quem tem mais votos, não pela força, não através da corrupção do sistema, da compra da imprensa ou da compra de ministros do Supremo ou de quem quer que seja das cortes superiores. E quando eu falo comprar, não é só comprar com dinheiro, é comprar com benesses, com facilidades, uma permanência no poder durante longos anos. Então não é possível que isso ocorra no Brasil no tempo de hoje. A gente caminha para tempos difíceis se a gente não der um freio nesses segmentos que trabalham contra a democracia. Perfeito. Coronel Rocha, o senhor foi candidato em 2018 a
deputado federal. Obteve 4.477 votos. Exatamente. Em 2020, o senhor também encarou o desejo e os anseios dos são cristovenses na nossa cidade querida de São Cristóvão. E isso também gabarita o senhor para galgar o cargo de Senado pelos anseios do povo sergipano? As duas eleições que eu participei foram bastante diferentes, né? A primeira, deputado federal, era um anseio de representar a categoria de policial militar e representar bem Sergipe no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados. Foi uma campanha em que eu não utilizei recursos públicos, eu gastei o recurso próprio e de doação de amigos, que eu captei de forma determinada pelo TSE na época. A famosa vaquinha, né? Através da vaquinha virtual. E de doações também de pessoas físicas. E foi uma campanha bacana, eu peguei meu carro e rodei os 75 municípios, conversando com algumas pessoas, com alguns policiais, que é o meu segmento, né? Sim. De trabalho durante mais de 30 anos. E foi muito proveitoso. Certo? A eleição é consequência de um trabalho que, às vezes, só pode ser eleito 8, né? Isso. Mas assim, eu não era muito conhecido no estado de Sergipe. E para mim foi uma campanha bastante positiva. 4.477 pessoas acreditaram em mim. Acreditaram na renovação, na mudança. mudança. Tem cidades inteiras aqui em Sergipe que não tem essa população. Verdade. Então eu acredito muito naquela eleição, foi muito proveitosa. Mas em 2018 nós elegemos o senador Alessandro como o senador do nosso grupo, né? Dr. Emerson, Dani, Jorge Passos, Kit Lima, enfim. E por questões da legislação eleitoral, que a rede iria se fundir com o PPS e de última hora desistiram, né? A gente já tinha migrado para o PPS, que se transformou no Cidadania, né? A gente foi tentar fortalecer nosso grupo, ocupando espaços em diversos municípios. Eu sou de São Cristóvão, eu moro lá, mas nunca vivi na cidade, não tenho origens na cidade. A maior parte do tempo aqui em Sergipe eu morei em Aracaju. Mas como eu moro em São Cristóvão, nós abrimos o diretório lá, reorganizamos e lançamos nossa candidatura a prefeito. Foi uma candidatura muito difícil, especificamente o ano de 2020 foi muito difícil para mim. Eu passei a maior parte do tempo em Recife. Meu irmão vinha com problema de câncer, ele faleceu no final de dezembro. No período da campanha eu passei mais tempo em Recife no hospital com ele do que propriamente aqui. Mas enfim, eu acredito que a eleição foi muito positiva, porque mesmo com todas as dificuldades, a Cidadania, o partido que eu presidia em São Cristóvão à época, conseguiu eleger um vereador. Faltou apoio do partido à sua candidatura? Faltou não só para a minha candidatura, para diversas candidaturas no estado de Sergipe. Mas eu creio que isso seja uma regra, né, na eleição. A gente tem uma expectativa de ter determinado apoio, mas na realidade... Enfim, mas ficou claro que naquela época o foco era a eleição de Daniela em Aracaju. Então, tudo foi prioritariamente direcionado para Aracaju, o que é compreensível. É a capital da cidade, enfim. Mas eu não concordei e eu já vinha discordando da forma como Alessandro lidava com o governo federal. Então, assim que passou a eleição, eu pedi a exoneração, eu pedi a desfiliação do partido e segui meu caminho e apoiando o Bolsonaro, como eu já apoiava, e trabalhando de multiplicar o que tem de positivo no governo Bolsonaro. Que as pessoas ficam muito brigando, falando de Bolsonaro, falando de Lula, falando de Moro, mas o presidente é Bolsonaro, as ações positivas do governo estão sendo feitas e as pessoas pouco focam nisso. Eu estava conversando com o Nubem há pouco, falando da importância da comunicação em levar a informação às pessoas. O governo acabou de implementar no Brasil o maior programa de distribuição de renda do mundo. O Auxílio Brasil contempla 17 milhões de brasileiros, quando o Bolsa Família contemplava apenas 14. E que tinha uma média de R$ 192 por benefício e aumentou para R$ 400. E as pessoas pouco falam isso. Então é uma coisa muito importante, acabou de ser inaugurado também, e que diz respeito ao Nordeste, a transposição do Rio São Francisco. Foi iniciada no governo de Lula. Primeiro governo, segundo governo de Lula, Dilma,
Dilma, Temer e não concluiu. A obra custou 7 bilhões de reais a mais do que o previsto. E não conseguiram concluir. O governo Bolsonaro, com seriedade na utilização dos recursos, em 3 anos conseguiu concluir uma obra que já vinha há mais de 14 anos sendo relegada a segundo plano, sendo construída de qualquer forma, inclusive com desvio de recursos. Então o governo tem muita coisa interessante sendo feita. O ministro Tarcísio está levando o trilho para o centro do Brasil, para o litoral, vai terceirizar ou privatizar alguns portos que é muito importante. Então, rodovias sendo privatizadas e conservadas melhor do que o poder público. Nós temos o exemplo de Sergipe. Sergipe foi feito um levantamento ano passado, eu cheguei a publicar isso. Um levantamento de um conglomerado de transportes, que eu não me lembro agora o nome, qual foi a instituição, mas é similar ao SESI Senai. Senat. Do sistema de transporte. Sergipe tinha, ou tem ainda, a pior malha viária do Brasil. E nós já temos mais de 700 milhões em empréstimos só nesse governo de Belivaldo para serem utilizadas no transporte. Ou, aliás, na recuperação de rodovias. E nós não temos. E as que estão sendo feitas de muito péssima qualidade. Eu chamei até a atenção certa vez porque estão asfaltando a entrada de São Cristóvão pela BR-101 e fizeram uma estrada nova que se chama Estrada Itaporanga e Itabaiana, mas na realidade ela começa em São Cristóvão e termina em Areia Branca. Mas a estrada é Itaporanga e Itabaiana. E a estrada é feita sem acostamento. E ela inicia as margens da BR-101 e termina as margens da 235. E é BR sem acostamento e com meio fio. Se um carro quebra ali, ele para literalmente no meio da pista. No meio da pista. Eu nunca vi isso, mas se os engenheiros estão falando que é a forma correta, paciência. Enfim, tomara que não ocorram acidentes. Seria mais um engodo. Como ocorreu recentemente, que morreu um empresário ali na rodovia dos Náufragos, na Sarney. Isso. Naquela reforma que estão fazendo lá. Então espero que esses pequenos erros que fazem com que pessoas percam sua vida sejam corrigidos pelo governo Belivaldo. Coronel Rocha, o neuromarketing já identificou esse ano, através também de pesquisa com alguns candidatos, que nós vamos ter uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, onde o mote da campanha não será a segurança, como foi em 2018, e sim a saúde em primeiro lugar, e em segundo lugar a assistência social, que engloba inclusive programas como o Auxílio Brasil, a geração do emprego. Então, dentro desse novo quadro que se apresenta, o senhor acha que Bolsonaro leva uma larga vantagem sobre o ex-presidente Lula? Eu acho que nem precisa de eleição, se for só por esses aspectos, porque Bolsonaro distribuiu para os estados e municípios 12 bilhões de reais, não sei quantos bilhões foram para o combate imediato à Covid em plena pandemia. Inclusive esse recurso tirou vários estados e municípios da linha vermelha do perigo da receita pública, né? E eu acabei de falar, o presidente lançou o maior programa de distribuição de renda do mundo, que é o Auxílio Brasil. O Bolsa Família, que a esquerda teima em dizer que acabou, não acabou. O Bolsa Família foi transformada no Auxílio Brasil e de 192 passou a pagar R$400 por benefício. O programa habitacional também é Casa Verde e Amarelo. Sim, já foram milhares de casas que o governo federal vem entregando em vários pontos do Brasil. E tem uma diferença interessante do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, que eu estava lendo, que eu escrevi um artigo essa semana que passou sobre o programa. O Bolsa Família, assim que você tivesse a carteira assinada no contrato de trabalho, você perdia o benefício.
O Auxílio Brasil não, você continua recebendo, podendo recebê-lo por até 2 anos, a depender do salário que você venha a ter, para que você possa investir e criar outra fonte de renda, empreender de qualquer forma, para que você, caso venha a perder seu emprego, você possa se manter ainda. Então essas coisas a esquerda e a mídia tradicional não vem falando. Então é um programa muito melhor, de um alcance muito maior do que o Bolsa Família. Nós tivemos também agora o Auxílio Gás, que o governo implantou. Sim. E tantas outras formas de auxílio que o governo vem prestando a quem necessita no Brasil, e de forma transparente. E o mais importante, sem nenhuma denúncia de corrupção. Nenhum dos programas do governo federal tem sofrido denúncia de corrupção nesses 3 anos de governo Bolsonaro. Isso é incrível. E olha que quem fiscaliza o governo Bolsonaro é todas as cortes superiores, porque fazem militância política, um ativismo político sem precedentes na história do Brasil. Alguns ministros fazem campanha explícita para determinados candidatos, né? Então tem as cortes superiores fiscalizando, você tem a imprensa tradicional fiscalizando, você tem os partidos de oposição de esquerda fiscalizando, você tem artistas insatisfeitos com o corte da Lei Rouanet para determinada elite cultural que viveu às custas do erário durante longos anos e sem o povo saber para onde ia esse dinheiro. Então, o governo Bolsonaro está aí fazendo o seu trabalho, dando conta do recado, sem uma denúncia de corrupção e com todos esses olhos em cima dele. Quem é o maior adversário de Bolsonaro nessa campanha? A pandemia, os ministros que praticam ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal ou o ex-presidente Lula? Eu acho que o presidente ele não tem o maior adversário, ele tem o maior aliado, que é o povo brasileiro. Todos os demais são adversários. Mais do que o outro aqui, mas o presidente Bolsonaro tem o povo ao seu lado. O presidente Bolsonaro vai numa reunião em Abu Dhabi, do outro lado do mundo. Ele chega lá, tem manifestação pró-Bolsonaro. Tem motociata em Abu Dhabi. Ele vai para Portugal, tem manifestação. Para onde ele for no mundo tem manifestação. No Brasil nem se fala. Ele veio para o Nordeste essa semana inaugurar algumas obras, inclusive uma conclusão importante da transposição do Rio São Francisco. Foi um mar de águas e de pessoas de verde e amarelo apoiando o presidente Bolsonaro. Nunca visto na história desse Brasil. Nunca. Aquela manifestação de 7 de setembro do ano passado foi a maior da história da política do Brasil. A maior do mundo. Aliás, perdoe. A maior do Brasil. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente for levar para as manifestações de 85, quando a gente lutava pelas diretas já. As manifestações das diretas já eram feitas pontualmente. Uma grande em São Paulo hoje, uma grande no Rio amanhã, uma grande em João Pessoa. Aqui nós tivemos na Praça aqui em Aracaju. Em 7 de setembro não foi uma manifestação. Em todas as capitais do Brasil e em diversas cidades do Brasil, de forma simultânea. Nunca tantas pessoas foram para a rua em defesa de um governo que estava no poder no momento. Manifestação sem ser em época política, nada. Se Bolsonaro chegar aqui agora em Aracaju para. Aonde o presidente for, ele tem manifestação de apoio popular espontâneo, sem pagamento, sem dar transporte, sem dar lanche, sem dar nada. É só ele falar que vem. Não precisa alugar. O pessoal vem. Fala, vai ter uma motociata com o presidente Bolsonaro em Aracaju amanhã. De Canidé a apropriar a estância, vai vir gente para cá para fazer. Se não vier de Maceió e da Bahia, de Salvador, da Bahia e de Alagoas. Então, isso é incontestável. O pessoal da esquerda pode espernear sem problema nenhum. É o direito deles. Mas o fato é, Bolsonaro tem apoio popular como nenhum político na história do Brasil jamais teve. O Coronel Rocha. Desculpa aí a exaltação, mas
Não, que isso, fica à vontade, a sua opinião aqui é bem-vinda. Desde 2018, o então pré-candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, vem sofrendo atentados, né, como o caso de Adélio. E no Supremo, a esquerda ganhou fiscais particular, segundo o que o senhor já colocou aqui na resposta anterior, contra os projetos do governo que estão dando certo na sua visão e prejudicando a sociedade como um todo. Por exemplo, Alexandre de Moraes, ele é o vingador da esquerda, na sua opinião, contra o presidente e contra os filhos do presidente? Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar Mendes, são tantos ministros que fazem do seu ativismo judicial ou político que termina prejudicando o governo. Rapaz, como já se viu, um partido que tem um deputado federal, que é a Rede Sustentabilidade, eu já fui filiado à rede, um deputado federal, qualquer ação do governo federal, a rede entra com, porque a Constituição permite, ele entra com algum documento, uma ação judicial no Supremo, o Supremo imediatamente dá 48 horas para o presidente da República se manifestar. E às vezes isso diz respeito até a uma política pública a ser implantada. A gente vive numa democracia onde a responsabilidade pela implementação de políticas públicas cabe incontestavelmente ao Poder Executivo. O Judiciário não pode implementar políticas públicas. O Judiciário não pode fazer lei. O Judiciário decidiu que a homofobia era crime. Não está previsto em lei e está na Constituição Federal. Não existe crime sem lei anterior que o defina. E o Supremo foi lá e disse, não, eu considero como crime e vai ser crime. Ou seja, o guardião da Constituição... Eu não estou entrando no mérito da questão, homofobia tem que ser crime. Mas quem é pago e quem existe para definir se isso é crime ou não é o Legislativo. É uma usurpação de poder, na verdade. Exatamente. É o Legislativo que tem que decidir o que é crime ou não através de lei. Isso é um princípio constitucional. Não há crime sem lei anterior que o defina. Certo. Então, já que não existe uma lei que defina o que é crime de homofobia, o Supremo chegou e botou lá. E o pior, estão pegando tudo como se fosse homofobia. Tudo como se fosse racismo. O Brasil vive um momento difícil. Nós temos pessoas sendo presas, literalmente presas em presídios, por crime de opinião, por expressar sua opinião. Isso não existe numa democracia. A própria Constituição não fala, muito pelo contrário. É um princípio, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Cada ministro daqueles se acha uma Constituição em vigor. Ou seja, eles deixam de ser guardiões da Constituição para ser o legislador da própria Constituição. Olha, sem passar pelo plenário da Câmara e do Senado. Faz um teste. É isso? Eu não vejo mais TV aberta, eu não tenho TV aberta em casa. Aliás, eu vejo muito pouca televisão. Mas pegue um jornal desse, famoso aí, o Jornal Nacional. Veja qual o dia que não sai a careta de um ministro do Supremo lá naquele jornal. Antigamente as pessoas nem sabiam direito o nome dos ministros. Hoje, qualquer cidadão sabe o nome dos 11 ministros. Uma ministra, semana passada, eu esqueci o nome dela, aquela do cabelo grisalho. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, uma ministra do Supremo, se reuniu na casa de uma política de esquerda, Marta Suplicy, filiada ao PT, junto com outros políticos de esquerda, para definir a construção de políticas públicas voltadas para a proteção da mulher. Salvo engano, era esse o tema. Pô, louvável se discutir políticas públicas de proteção à mulher. Sim. Mas não com a ministra do Supremo. Não foi uma relação institucional. Tá entendendo? Não tem cabimento isso. Não pode. O Brasil tem que seguir o caminho da Constituição. Então é melhor seguir a lei. A nossa Constituição é clara e separa os três poderes, certo? E na realidade, eu entendo até que, embora a Constituição diga que são três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e que todo poder emana do povo, se todo poder emana do povo, ele é feito através de eleições. Isso. Então a representação é de forma indireta, não é isso? Isso, correto. Exatamente. Então quem é representante do povo
o executivo e o legislativo. O judiciário não é representante do povo. Então não era para ser um poder assim com tanta força, né? Era para ser algum órgão, um poder. Eu questiono. Não tem um respaldo popular, a não ser que nossos juízes sejam eleitos. Exatamente. Ele tem que ser respeitado como poder de decisão, de litígios, mas não interferir nas políticas públicas de um país, de um estado, do município, como vem efetivamente interferindo, de forma até inconstitucional. Economizamos tempo, espaço, e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã: o Sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-6085 e conheça todas as vantagens. M Solar, utilizando o Sol a seu favor. Com mais de 20 anos no mercado, a Intercel proporciona credibilidade e confiança. Agora, com nova loja na Avenida Hermes Fontes, 163, São José. Ampliou ainda mais seus serviços e produtos, garantindo muita diversidade. Venha também fazer parte da nossa família. Intercel, riqueza em qualidade e tecnologia para você. Vamos saber agora da terceira via. Para o senhor, essa terceira via, a presidente da República vinga? Não, fica não Ciro, existe terceira Moro. via. Não existe terceira via no Brasil. Por que não existe terceira via? Todos os pré-candidatos de todos os outros partidos, exceto Bolsonaro e Lula, disseram que no segundo turno são Lula. Certo? O que tem de interessante nisso? Se eu for candidato a presidente da República, eu não voto em ninguém no segundo turno, porque eu vou estar lá, eu vou votar em mim, pô. Como é que eu vou ser candidato e não acreditar na minha eleição? Aí o cara fala: não, eu sou candidato, mas no segundo turno, entre Bolsonaro e Lula, eu voto em Lula. Você é candidato pra quê? Se você próprio não acredita na sua candidatura. Então pronto, o meu entendimento é: não existe terceira via no Brasil. Certo? O que temos aqui é Bolsonaro e Lula. Somente isso. E eu separo entre o bem e o mal. Se quiser a corrupção de volta às instituições públicas, porque elas existiram. O fato de existir um ex-presidente descondenado pelas cortes superiores não significa que os crimes não existiram. Eles existiram. O mensalão existiu, o petrolão existiu, o desvio do Postales existiu, o desvio dos fundos de pensão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos Correios, da Petrobras, tudo existiu, tá aí. Então são as pessoas, os caras que desviaram os dinheiros, devolveram dinheiro para a União. Aquela força-tarefa que foi extinta do Sérgio Moro, a Lava Jato, ela recuperou mais de 6 bilhões de reais. Então, se ela recuperou 6 bilhões de reais que foram roubados, esses roubos existiram, né? Então, o sítio existiu, o apartamento existiu, mas infelizmente as cortes superiores disseram que o maior responsável por isso não era culpado por nada disso. Ele não disse que ele era inocente. O Supremo, porque o Supremo mandou... STJ também condenou, né? O Supremo também condenou. Depois reviu. Na realidade, o que o Supremo fez foi mandar iniciar os processos em outro fórum, né? Saiu de Curitiba indo para Brasília. Aí os crimes prescreveram, né? Maravilha. Alegando que não era o juiz competente da causa. Depois de muito tempo que ele veio descobrir isso. Coisas do Brasil. Coronel, o senhor acredita nas pesquisas eleitorais? Olha, eu acredito em pesquisas eleitorais. Que elas sejam feitas de forma correta. Tá? Eu não acredito que ninguém vai criar um instituto para poder ficar fraudando pesquisas. Mas assim, existe alguma coisa estranha no Brasil nesse momento. Como é que você coloca um candidato a presidente que não pode sair às ruas? Ele não pode fazer uma manifestação pública, certo? Que as pessoas o chamam de ladrão, impedem as ações as manifestações que porventura eles queiram fazer.
E esse cara está em primeiro lugar em todas as pesquisas. E o presidente da República está quase chegando a um dígito, que cada dia diminui mais. E em todo lugar que ele vai, ele tem milhares de seguidores o acompanhando voluntariamente. Aí você chega nas redes sociais, Lula tem 4 milhões de seguidores, Bolsonaro tem quase 30 milhões de seguidores nas redes sociais. Ontem na live do presidente ele parabenizou os 42 anos de existência do PT e ele falou, olha só, o outro cara lá que está comemorando 42 anos, que está em primeiro lugar das pesquisas, está com 150% de intenção de voto para presidente. Ele tem 1.800 pessoas assistindo e nessa live aqui agora que eu estou fazendo, nós temos quase 200 mil pessoas. Aí é de se questionar, é de se perguntar o que está acontecendo com os institutos de pesquisa. Que pesquisas são essas? Por que só quem divulga pesquisa é a oposição? Viu alguma pesquisa do governo aí, de Bolsonaro ou dos seus ministros? Só a oposição faz pesquisa. Por que essa necessidade de estar falando todo dia? Olha, Lula está com 150%, Lula está com 300%, Lula está com 171%. Por quê? A oposição, essa necessidade de falar, não vai chegar lá, não é possível. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Perfeito. Coronel Rocha, eu pergunto ao senhor se hoje o presidente Bolsonaro, ele se reuniu inclusive com os ministros, ele conversou também com o filho dele, Carlos Bolsonaro, eles avaliaram que erraram na comunicação, em mostrar as obras que vem realizando nesses 3 anos. E isso talvez tenha sido um dos erros que as pessoas cobram do governo. E eles já estão colocando em prática um novo modelo de comunicação, utilizando a própria publicidade institucional na grande mídia. Como é que o senhor enxerga isso aí? Muitas pessoas deixaram de conhecer o que o governo fez por elas? Engraçado que no início da nossa conversa aqui eu falei sobre isso, que o governo pecava por não informar mais claramente ou mais intensamente das suas ações. Eu falei do programa de distribuição de renda, da entrega de casas, da transposição do Rio São Francisco, da criação de vários trechos em trilho no Brasil, da privatização de portos e aeroportos, inclusive uma série de ações que beneficiam a população. E outra coisa que eu não falei, o Brasil criou em plena pandemia mais de 2 milhões de empregos. 2 milhões e 100 mil. 2 milhões e 100 mil empregos, em plena pandemia. E o Brasil não quebrou. Não quebrou porque o governo se manteve forte ali. Então, sem eu saber dessa reunião que você está me falando agora que teve, eu já estava defendendo que o governo tivesse uma melhor comunicação. O governo passa muito tempo se defendendo das acusações que são diárias, a todo instante, contra a pessoa, inclusive, do Bolsonaro, e esquece às vezes de divulgar o que faz de bom para o povo brasileiro. Existem várias piadas de criança que teve um cara que, isso é uma piada, tá? Sim, que esse cara foi acusado de ter dado um murro na cara de outro amigo dele porque chamou ele de cabeção, né? E a juíza estava indignada com aquela violência desnecessária. Aí o advogado do cabeção, né? Sim. Começou a falar, não, Meretríssima, porque é um apelido, né? A senhora sabe, Meretríssima, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Meretríssima, caixinha de papel, Meretríssima. Ela falou, para aí, se o senhor me chamar de Meretríssima mais uma vez, eu vou decretar sua prisão. Tá vendo a senhora? Eu chamei Meretríssima 4 vezes e a senhora ficou chateada. Esse jovem é chamado de cabeção de forma ofensiva a vida inteira. Uma hora a gente explode. Guardadas as devidas proporções, isso é uma piada infantil, né? Então, Bolsonaro é um cara que acorda tendo que ler a manchete de todos os jornais do Brasil
agredindo a ele, aos filhos, a esposa, até a esposa agride. A mãe faleceu, nem no dia que a mãe faleceu deram trela a ele, pau. Mas vale lembrar que o Lula fez campanha política, discurso político no cemitério, no enterro da mulher, e Bolsonaro sequer falou uma vírgula sobre política. Ele estava ali como filho. Então as pessoas são diferentes. Bolsonaro é um ser humano como outro qualquer, tem seus erros, tem suas virtudes também. Mas não é fácil para nenhum ser humano passar o dia todo dia sendo bombardeado pela mídia, pelos artistas, pelos partidos de esquerda, por ministros do Supremo. O cara sequer pensa em divulgar. Ele não tem tempo de falar as coisas boas que ele vem fazendo pelo povo brasileiro. E vem fazendo muita coisa boa. Vem fazendo muita coisa boa por esse Brasil. Mas se perde muito tempo, infelizmente, se defendendo de muitas acusações levianas. Perfeito. A política brasileira conseguiu trazer para a pauta de debate um assunto que não estava esquecido, não era para ser esquecido, mas não era para ser tratado com o desdém que é o Holocausto, que é o nazismo, que é uma forma vil, que tem que ser combatida de todas as formas. A esquerda trouxe isso para o debate político de forma banal, banalizando aqueles judeus, mais de 6 milhões que foram mortos no local. Então é um desrespeito à comunidade judaica o que parte da esquerda faz com o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Voltando aqui para o Estado. Na pandemia, o governo federal ajudando a população e ajudando a implantar os hospitais de campanha, injetando dinheiro nos estados. Sergipe geriu bem os hospitais de campanha implantados, na sua opinião? Eu creio que não. Eu não ousaria a tratar da questão bem detalhada da saúde. Nós temos profissionais gabaritados aqui na saúde, sejam técnicos, médicos, auxiliares, enfim, todos, que não pararam em nenhum momento durante a pandemia, assim como os profissionais de segurança pública. Mas é de se estranhar você receber, Sergipe parece que recebeu 12 bilhões, alguma coisa nesse sentido. Nenhum hospital foi construído, nenhum hospital foi ampliado. Só foi material de consumo? Então, o que foi feito, o que foi, acrescido, como algumas UTIs, nós tivemos UTIs no Hospital da Polícia, por exemplo, que não tinha, foi desativado logo em seguida e a pandemia não tinha acabado. O hospital de campanha foi desativado sem nunca ter conseguido chegar ao teto de leitos ocupados. E nós vivemos agora continua com a pandemia, mas com acesso muito maior ao serviço público de urgência, por conta da Omicron, que Sim. dizem que é menos danosa a gente, né? Ao ser humano, mas que leva muito mais gente ao serviço público. Então eu já fui em postos de saúde e hospitais aqui e estavam completamente lotados, né? Então parece que não surtiu efeito, porque os governos dos últimos 14 anos, eu vi uma entrevista da capitã, popularmente conhecida como Capitã Cloroquina, lembra? Sim. A doutora Mayra, uma mulher maravilhosa que foi destratada na CPI da Covid pelos senadores lá presentes. Ela falou que o governo do PT desativou 90 mil leitos de UTI nos dois governos do PT, de Lula e Dilma. E eu não vejo esse crescimento do atendimento à população na área da saúde aqui em Sergipe, com o advento desses investimentos na área de saúde. O que tem de novo em termos de saúde pública com esses 12 bilhões de investimento em Sergipe? Qual hospital, qual clínica foi construída? Nenhuma. Então os recursos foram todos mal geridos? Eu não sei se mal geridos, eu não sei o que foi feito com esse recurso. Será que foram todos empregados na saúde? Para isso aí é que tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas, tem os deputados estaduais que deveriam estar fiscalizando o governo estadual para isso, para saber onde estão esses recursos, e não vem sendo feito. Agora eu questiono, como é que se vem 12 bilhões? Só para se ter uma ideia, é mais ou menos a receita anual do estado de Sergipe.
12 bilhões de reais. Eu acho que foi esse o valor do orçamento para 22. E nada. Qual hospital foi construído que já não tivesse pronto no início da pandemia? Certo. O Hospital da Criança, acho que transferiu de um prédio para o outro. Saiu, a urgência infantil saiu do João Alves e foi para um outro prédio onde tinha uma maternidade, né? Isso, a Falcão. E o Falcão. Então, o que tem de novo na saúde de Sergipe que justifique o acréscimo de 12 bilhões de reais na saúde? Antes de concluir, né, Sergipe vai eleger, né, novos políticos, nós teremos uma renovação tanto para majoritário como para proporcional, o senhor acredita? O meu sonho de consumo é que a renovação fosse 100%, ampla, total e restrita, mudar o governador, o vice, todos os deputados estaduais, embora existam alguns bons deputados estaduais, mas é porque eu não entendo política como carreira. A gente tem políticos aposentados como políticos, por causa do próprio governador, que é uma vergonha. Nunca trabalhou na vida, sempre com mandatos políticos e cargos comissionados, enfim, isso é terrível. Que país é esse? Então, meu sonho de consumo é que nós tenhamos uma renovação ampla, total e restrita. Mas isso depende de um fator precípio, que é a conscientização do povo. A maior renovação política que pode existir não é a mudança de um político por outro. É a consciência do povo. A renovação política se dá através da consciência do voto. Não é da mudança de político A para político B. Isso é irrelevante. Porque nós temos bons políticos. Temos muitos maus políticos. Mas temos alguns bons políticos. O que não se pode ter é política como carreira. Tem gente aí que nasceu, o pai era político, se tornou político, nunca bateu um prego numa barra de sabão e quer ser político até se aposentar. Nós temos outros fatos interessantes em Sergipe, conselheiros do Tribunal de Contas com filhos, deputados, maridos, esposas, enfim. É uma loucura. Isso o povo tem que ter consciência de renovar a política, colocar pessoas novas, com compromisso, com capacidade de propor leis, de fiscalizar, que sejam independentes. A pior coisa que um político pode ter é de ser dependente do poder executivo. Aqui no Brasil, em especial no Sergipe, o cara é eleito pela oposição, antes de tomar posse ele já está na situação, por causa das benesses dos cargos que o executivo pode oferecer para a base de apoio daquele político. Então isso a gente tem que mudar aqui e eu acredito numa renovação mais ampla possível que possa ocorrer em 22. E lembrando que Bolsonaro eleito no primeiro turno. Coronel, agora vamos para o quadro Pinga Fogo. Lula. Ladrão. Jair Messias Bolsonaro. O melhor presidente da história do Brasil. Belivaldo Chagas. O pior governador da história de Sergipe. Maria do Carmo Alves. Está se aposentando no momento correto. Deveria servir de exemplo para Jackson Barreto e Valadares. Rogério Carvalho. Vai continuar senador da República. Alessandro Vieira. Vai continuar senador da República. Alexandre de Moraes, ministro. Não é ministro, é político. Coronel Rocha, por Coronel Rocha. Cara. Um sonhador que acredita num Brasil melhor para todos. E assim vamos finalizando mais um Na Berlinda. Gostaríamos de ter mais tempo para estar dialogando com o Coronel Rocha, mas infelizmente a gente chegou ao finalzinho de mais um programa. Coronel, muito obrigado pela presença. Nubem Bonfim, muito obrigado. Ok. Agradeço o Nubem Wilker, é um espaço bastante importante. Essa mídia alternativa, ela leva informação de forma direta à população e de forma transparente, né? E a gente fica bem à vontade aqui de responder aos amigos, porque as perguntas são duras, mas são bastante importantes para que o possível candidato lá na frente venha fazer um trabalho com maior segurança e com verdade, né? Então tudo que a gente fala aqui vai ficar gravado e seremos cobrados no futuro. Perfeito. Muito obrigado. Nubem, como é que o nosso internauta, os nossos ouvintes,
tem que fazer para engajar o nosso canal? Bom, se você acompanhou essa entrevista, gostou, deixa o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, compartilha, impulsiona o vídeo e propaga o nome do canal. Só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai divulgar para muito mais pessoas. Então nós contamos com você, tá ok? Obrigado, Nubem Bonfim. Obrigado, Coronel Rocha. Sucesso, Coronel. Valeu, obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários.